nosso culto, creio que Deus vai transformar e tocar seu coração. Vamos louvar ao nome dEle, adorá-lo. Mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Agora todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor que Jesus, não há nada melhor que Jesus, não há nada, nada é melhor que Jesus. Não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas, não esconderei, pois um amigo encontrei. Deus de montanhas, também é o Deus de vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Nada é melhor, não há nada. Oh, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. Melhor que Jesus, não há nada. A vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Ele traz a vida aos sepulcros,
Feche os seus olhos aí onde você está. Volte-se para dentro do seu coração. Não há nada, não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Ele é incrível e o seu amor nos constrange. Que sejas tudo em nós. Que sejas tudo que temos. Quem somos. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Eu lamento, eu lamento só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Oh, eu não vim atrás de bênçãos. Eu não vim, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, eu só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Esse é o seu desejo, esse é o seu coração. Então junte-se conosco e declare: nada além, nada além, nada além. Quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E nada mais, e nada mais, nada além.
Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tu é digno de todo louvor, teu nome é exaltado, nome sobre todo nome. Tu és maravilhoso, nós te amamos, tu é digno de todo louvor, digno de toda adoração. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui nesse lugar, seja bem-vindo nas casas das pessoas que estão assistindo o nosso culto online. O Espírito Santo venha com a sua provisão. Oh, nós reconhecemos o seu nome sobre todos os nomes. Oh, Espírito Santo, tu és mais do que bem-vindo, tu és mais do que bem-vindo. Santo, santo, santo és teu nome, ó Deus. Nessa manhã, Deus, nós queremos te louvar, te exaltar, ó Pai, que o Senhor venha com provisão em nossas vidas, nas vidas de todos que estão nos assistindo agora. Deus, opera milagre, cura, libertação. Espírito Santo, venha nos libertando, nos convencendo, ó Deus, daquilo que é correto, ó Deus. Nós queremos dizer que nós te amamos e para sempre te amaremos. Nós reconhecemos que tu és o Senhor da nossa vida, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus forte, Deus Emanuel. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Que alegria de nós podermos te adorar, Senhor, no início dessa manhã, Pai. Te adorar, Deus, no início dessa semana. Tu é digno de todo louvor, Papai. Nós te amamos, ó Deus, e para sempre nós te amaremos. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és o príncipe da paz, tu és Deus forte, Deus Emanuel, tu é o Deus da provisão. Oh, muito obrigado por Senhor existir na nossa vida e de Senhor ter nos amado primeiro, ó Deus. Muito obrigado, e nós te louvamos e te exaltaremos em nome de Jesus. Que alegria de ter vocês aqui conosco, nesse culto online da Paz Church Florianópolis. Você é nosso convidado especial, você não está aqui à toa, você não está aqui por uma coincidência. O Espírito Santo te fez essa questão de você estar aqui, fez questão de você estar aqui nesse momento. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo pela primeira, segunda, terceira vez, seja bem-vindo ao nosso culto online da Paz Church Florianópolis. Tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, compartilhe o link no Facebook, compartilhe esse link. Vamos abençoar as vidas das pessoas que precisam receber a palavra de Deus. Que alegria ter você aqui conosco. Que alegria, que alegria, que alegria. Fique agora com a nossa Agenda da Paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês a nossa agenda de março. E tem uma notícia para dar para vocês sobre o Love Day. O Love Day, para quem não sabe, foi adiado. Por conta dos casos que foram crescendo, a gente decidiu adiar. Então fica ligadinho nas nossas redes sociais e nos grupos. A gente vai estar em breve lançando a nova data do Love Day, tá bom? Sobre a nossa Sexta Power, dia 26, está de pé, você não pode ficar de fora. Teremos sim a Sexta Power. E lembrando a você as nossas programações durante a semana. Temos o Tadel para você que é um líder ou quer ser um líder. É um treinamento para você, tá bom? 19h30 na igreja, terça-feira, tá bom? Temos também todas as quartas e quintas os nossos life groups. Para você que não participa de um, te convido a estar participando de um, é muito bacana. Belezinha? Temos também todo domingo às 10 horas da manhã na Paz Church Florianópolis, nosso culto de celebração. E para você que não pode participar presencialmente, temos também o culto online às 10 horas também. Então era esses recadinhos que eu ia dar para vocês. E lembrando também, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês estarem seguindo a gente. É também o meio onde a gente conversa, põe certinho o que vai estar acontecendo durante a nossa semana para lembrar vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e tenha um bom culto.
Quantas coisas maravilhosas acontecendo, você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora, queridos. E é isso aí, eu quero falar bem rapidinho com vocês aqui. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 7. 2 Coríntios, repetindo, 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 7. Está escrito assim na minha Bíblia. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com a fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Meus amados, dízimo, ele é um princípio inegociável. É um princípio que nós devemos, a própria palavra já diz, é um princípio que nós devemos colocar em prática, nós devemos obedecer. Por quê? Por quê? Porque isso agrada o coração de Deus, né? A oferta é uma demonstração da nossa generosidade. Deus ama aquele que devolve o dízimo com alegria. Deus ama aquele que semeia a sua oferta com muita alegria. Nós vivemos, querido, debaixo de uma lei que se chama lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Mas aquele que semeia muito, com fartura, irá colher. Isso é um princípio. E não é uma obrigação. Nós precisamos entender, nós não queremos nada, como a própria Bíblia diz, nós não queremos nada com pesar, nada por obrigação, mas nós queremos que você faça isso com entendimento. Por quê? Porque Deus te deu um livre-arbítrio. Ele quer que você faça com alegria, que você tenha prazer em fazer tal coisa, em devolver o seu dízimo, ofertar, né, trazer a sua oferta para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas olha só um texto de Tiago Brunet que ele diz o seguinte: seu destino é criado pelas sementes que você plantou. E aqui, meu amigo, eu quero chamar você a plantar no nosso projeto. Plantar na nossa igreja que se chama Paz Church Florianópolis. A nossa igreja, nós temos um alvo de ganhar toda Santa Catarina para Jesus. Cada município, nós queremos implantar uma igreja missionária, ter uma célula, ter discipuladores em todos os municípios de Santa Catarina. E eu quero convidar você a ser parceiro nosso, você acreditar nesse projeto, acreditar nesse plano que nós temos, porque esse plano não foi dado para homem, não foi dado para o nosso pastor, esse é um plano de Deus, e nós queremos convidar você, sabe, você ser um parceiro nosso, você ser um parceiro que vai nos ajudar com os seus recursos, para a gente implantar o reino de Deus em todas as cidades do estado, de Santa Catarina. Eu fico até emocionado, que me confunda aqui, mas querido, você pode nos ajudar, e eu quero convidar você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, para você fazer parte, ser um nosso parceiro na expansão, implantação do reino de Deus aqui no estado de Santa Catarina, amém? Porque aquele que semeia pouco colherá, mas aquele que semeia com fartura, muito colherá. É a palavra de Deus que diz isso. Eu tenho certeza que a sua vida será ricamente abençoada. Não porque você está dando dinheiro, mas porque você está contribuindo com alegria e com coração grato na expansão do reino de Deus. E Deus, Ele vai te abençoar porque você está contribuindo para o maior projeto e o projeto mais nobre que existe nessa vida, que é ganhar vida para Jesus e cuidar delas. Isso, não existe nada mais nobre nessa vida do que trabalharmos por reino de Deus, amém, queridos? Nesse exato momento vai estar aparecendo aí os dados das nossas contas bancárias. Se você deseja fazer um Pix, o nosso Pix, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Eu só quero terminar com essa frase: o seu destino é criado pelas sementes que você plantou. Pastor de Florianópolis, Pastor de Santa Catarina, é uma terra muito fértil, em nome de Jesus. Seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me.
Amém, glória a Deus. Que privilégio que nós temos de poder semear no reino de Deus com os nossos recursos. Que coisa linda. Queridos, nesse momento eu quero pedir total atenção sua, porque, sabe, se você não está com caderno e caneta aí, se você não está com o seu bloco de notas aí ligado, ligue o seu bloco de nota, pegue um papel e caneta e anote as verdades que vão ser faladas hoje, anote as palavras que vai ser direcionada do alto, do céu, para a minha vida, para a sua vida. Nada, não deixa nada agora, sabe? Se desligue de tudo agora, fique conectado com a palavra de Deus e fique agora com uma palavra poderosa do nosso amado pastor Jairo, em nome de Jesus. Receba agora a palavra do céu para a sua vida. Aleluia! Que culto gostoso, maravilhoso, que presença de Deus, que atmosfera sobre as nossas vidas é tão gostoso. Eu amo estar nessa presença, debaixo dessa glória, e eu estou com muita expectativa para essa palavra que eu comecei domingo passado transmitindo. Eu quero muito continuar ela, porque eu acredito que quando você entende o seu papel, quando você entende quem você é, tudo muda. Eu lembro quando essa chave virou na minha vida. Eu, por muito tempo na minha vida, embora sendo um cristão, mas eu não entendia alguns pontos da palavra de Deus, eu não entendia quem eu era em Cristo. Então eu tinha aquela síndrome do não vou conseguir, não vai dar certo, eu já sei a resposta daquilo, mas quando eu entendi, mudou tudo, tudo virou, mudou tudo quando eu entendi quem eu sou. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui, vivendo como filho de Deus. Eu quero que você entenda, compreenda e viva como filho de Deus, porque isso com certeza faz toda a diferença. Mas por que vivendo como filho de Deus, pastor Jairo? Qual é o objetivo dessa palavra? Na realidade, eu quero despertar a mente de cada pessoa que está comigo agora nessa transmissão de culto. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui que é muito chave. É possível uma pessoa ser filha de Deus e não viver como filha de Deus, viver como escravo, viver totalmente fora do plano de Deus, não desfrutar daquilo que Deus deu para a vida dela. A palavra de Deus tem tantos textos, né, sobre esse assunto, que nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Aquela música tão conhecida, cantada pelo Fernandinho, e tantas pessoas cantam essa canção. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos livres, fomos chamados para a liberdade, fomos chamados para viver em paz, para viver uma vida tranquila. Mas muitas pessoas não têm conseguido viver esta vida em paz, essa vida tranquila, no meio do deserto, no meio da dificuldade, diante dos desafios, diante dos gigantes da vida. E eu quero trazer um pouco mais dessa mensagem que eu já falei no domingo passado, eu quero falar um pouco mais hoje para você sobre esse assunto, sobre como eu posso viver como filho de Deus. O primeiro item desta mensagem é: entenda, só Deus te faz completo. Eu expliquei bem detalhado no culto passado acerca desse assunto. Só Deus pode completar você, fazer você completo. Um dos motivos das pessoas trocarem tanto de cônjuges, tantos divórcios e tantas separações, é que elas querem no casamento a realização que falta dentro da alma dela. E o casamento não vai preencher esse vazio, o casamento não vai preencher essa necessidade que existe na tua alma. Só Deus pode fazer você completo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter a maior e melhor carreira do mundo, você pode estar no alto nível de uma formação acadêmica, nada vai realizar e vai te deixar completo, a não ser Deus. Só Ele pode preencher a sua vida. Quantas pessoas estão vivendo totalmente fora desse plano? E eu até citei aquela palavra de Jesus em que Ele diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Ele diz: eu posso te dar esta paz na sua alma, eu posso gerar essa tranquilidade na sua alma. Somente eu, só Jesus pode dar a paz que você precisa.
Tem pessoas recorrendo a bebidas, tem pessoas recorrendo a drogas, tem pessoas recorrendo ao sexo, tem pessoas recorrendo a prazeres banais, festas, farras e a tantas coisas que na realidade só aumenta o vazio, só gera mais crise interna. Por isso, tantos problemas da alma. Mas Jesus, Deus, Ele sim, Ele pode te fazer completo. É só você deixar, Ele faz você completo. E a segunda coisa que eu já falei no culto anterior: entenda, o favor de Deus te beneficia. Tudo que você tem é só por causa de Jesus, só por causa daquilo que Jesus fez. É o favor dele que sopra para você, é o favor dele que assopra na sua direção. Como diz a letra de uma canção, é o favor de Deus que abre as portas para mim. É Ele que nos supre, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é a mão dEle, é a graça dEle, é a bondade dEle. E eu citei o Salmo 44, versículo 3, na versão A Mensagem. O salmista está falando sobre a conquista da terra prometida pelo povo de Israel. Eles entraram numa terra onde havia gigantes, onde as cidades eram bem fortificadas, com grandes muralhas, onde a resistência era muito grande. Eles vinham de 430 anos de escravidão. Eram pessoas que não conheciam nada sobre guerras, eles não tinham armas, aparatos, e venceram com a graça de Deus, venceram com a mão de Deus, venceram com a bênção de Deus. E olha como o salmista narra isto. Eu vou ler numa versão bem traduzida, que diz: não lutamos pela terra, nem trabalhamos por ela. Foi um presente, sorrindo, tu a entregaste a nós, feliz por poder nos presentear com ela. Então foi Deus que fez isso. Eles reconhecem, Deus entregou essa terra, Deus que nos deu. Não foram armas, não foi por nossa causa, foi por causa de Deus. Então entenda, é o favor de Deus que te beneficia. Não são os cursos que você faz, não é a força do teu braço, não é o dinheiro que você tem, não é o teu status na sociedade, é a graça, é a bondade, é a misericórdia. Você pode até ir bem a uma certa altura da vida, mas virá situações em que você terá que entender: só Deus pode cuidar, só Deus pode fazer, só Deus. Eu até citei no culto passado que o meu filho mais velho passou por uma questão bem séria aí na questão do Covid. Chegou a ser internado em estado assim bem avançado, em situação assim bem grave. E nós reagimos de forma tão natural, mas tão tranquilos, porque nós sabemos disso, nós já temos isso. É Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus que nos beneficia, é Ele que está conosco, é Ele que cuida de nós, é Ele que age. Então não adianta você perder o sono, ficar desesperado, angustiado, porque nada disto vai mudar em nada a circunstância que está diante de você. É você entender que é Deus que traz a resposta que você precisa, a solução para você. É Ele que realiza esta obra que você precisa no seu casamento, na sua família, no seu corpo, nas suas finanças, na nossa cidade, no nosso país. É Ele, é Ele. Claro que não vai me impedir, né, entender isso, não vai me impedir de buscar títulos universitários, não vai me impedir de trabalhar duro, não vai me impedir de fazer a minha parte, não vai, mas eu vou estar certo de que é a mão dEle, é a graça dEle, é Ele que cuida, é Ele que faz a obra na minha vida. Então entender isso faz uma diferença muito grande. E eu finalizei a parte do culto passado, para você que pegou essa parte, né? E para você que não pegou, eu fiz um resumo para você não ficar de fora. E eu finalizei falando sobre o que sai da sua boca, como você lida com essas questões. Tem pessoas que quando estão diante de um gigante, de uma doença, de um problema financeiro, de uma situação, ela entra em desespero. Eu até falei de forma figurada, ela já liga para o 190, ela já sai passando mensagem para todo mundo, ela já começa a chorar, entra em pânico, entra em desespero, precisa de um calmante,
porque ela não entende que ela é filha de Deus, ela precisa viver como filha de Deus, e como filho, eu sei que Ele é o autor da vida, e Ele está sobre tudo e sobre todos, é Ele que cuida, e é Ele que cuida. Se Ele não puder cuidar, quem vai cuidar? Se Ele não puder fazer, quem vai fazer? Então é Ele, somente Ele, e é tudo por causa dEle. E eu citei a questão de Davi. O Davi foi levar queijos para os seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, a situação estava horrível. A situação estava entregue à derrota total. 40 dias tinha se passado. De manhã e de noite, o gigante vinha ao acampamento de Israel e bradava: não tem homem, Israel, que possa duelar comigo? Não tem. E o acordo era: quem vencesse o duelo liderava, dominava sobre a outra nação. E o rei Saul já estava pronto para entregar o domínio da nação de Israel na mão dos filisteus, porque não via como vencer aquele gigante. E chega lá um adolescente, um garoto. E esse garoto, ele chega lá e ele fica intrigado com aquilo. Ele diz: mas como? Como que o rei quer entregar a nação na mão desses inimigos por causa desse gigante? Enquanto todos viam o gigante como algo intransponível, como um obstáculo que não tinha como vencer, o Davi, ele olha aquele gigante como um trampolim para uma grande vitória. O Davi olha para aquele gigante de forma tão diferente, porque o Davi, ele se sentia filho de Deus, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia, ele já tinha vencido um urso, já tinha vencido um leão, ele estava experiente em agir em nome de Deus, com o poder de Deus, ele sabia quem ele era, e ele enfrenta aquele gigante. Mas a primeira coisa, antes dele lançar aquela pedra, olha o que o Davi fala em 1º livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu estou indo em nome dele contra você. Olha a diferença de quem desespera diante de um gigante, de quem começa a lamentar e já dizer: não vai ter jeito, a situação é muito grave, a situação está terrível demais, não sei mais o que fazer. Ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou matar você, e vou cortar a sua cabeça. Estou falando de inimigo. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que coisa forte essa palavra. Que palavra poderosa é essa de Davi. Olha a atitude de Davi. Como você age diante dos gigantes que estão diante de você? Como que você age diante de um gigante chamado dívida? Quantas pessoas hoje estão aí com dívida, sem saber como sair das dívidas? Sabe como você deve agir? Você deve dizer: a graciosa mão de Deus me ajudará a sair dessa situação. Como você vai ficar curado dessa situação tão grave, essa doença tão grave? A graciosa mão de Deus vai realizar esta obra. Como você vai vencer esse vício? A graciosa mão de Deus vai te dar a vitória. Como você vai restaurar o seu casamento? A graciosa mão de Deus. Você tem que estar o tempo todo: é a graciosa mão de Deus. Como você vai vencer isso? A graciosa mão de Deus. Como você vai conseguir? A graciosa mão de Deus. Como conseguir emprego no momento tão difícil? A graciosa mão de Deus. Como você vai conquistar os sonhos que estão no seu coração, e foi Deus que colocou? A graciosa mão de Deus vai te conceder a realização de todos esses sonhos.
quanto mais você celebrar o favor de Deus na sua vida, quanto mais você glorificá-lo, quanto mais você adorá-lo, quanto mais você reconhecer que é a graça dele, que é o favor dele, quanto mais isso acontecer, mais você vai ver o favor dele sobre a sua vida. Mais você vai ver o favor dele vindo sobre você. Isso é fato. Isso é fato, isso é fato. Se você ficar, mas quem eu sou? Não tenho dinheiro. Esse meu chefe nunca vai permitir, jamais vai me dar o aumento, jamais vai me promover, eu moro muito longe. Nunca você vai viver aquilo que Deus tem para você, enquanto você estiver se escondendo atrás dessas declarações. Com essa crise, pastor Jairo, com esta pandemia aí, com essa situação, do jeito que as coisas estão indo, de fato assim, não tem como vencer, não tem como vencer. Mas se você estiver vivendo como filho de Deus, entendendo que é Ele que traz a graça, é Ele que sopra o favor, é Ele que envia esse vento soprando e conduzindo o teu barco para a vitória. Aí tudo muda, aí tudo fica diferente. Eu tenho certeza de uma coisa, você vai vencer todas as batalhas que vier diante de você, se você agir como filho de Deus. Se você agir como quem é filho, de cabeça erguida, estabelecido na palavra, crendo que não é o seu talento, não é a sua força, não é o seu dinheiro, não são os seus títulos, mas é a graça dele, é o favor dele, é o vento favorável dele soprando e conduzindo você sobre essas montanhas altas que estão diante de você, esses gigantes que estão diante de você. Mas eu vou dizer uma coisa, há um poder sobrenatural, quando nós entendemos que esse poder sobrenatural está acima das nossas habilidades, da nossa educação, de tudo que nós temos, muda tudo, é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, muda tudo. Tem uma frase que diz assim: se você ver uma tartaruga em cima de um poste, pode ter certeza, ela não chegou sozinha lá. É exatamente isso que acontece conosco. Quando vivemos como filhos de Deus, no bom sentido da palavra, somos verdadeiras tartarugas em cima de postes. O Davi foi uma tartaruga em cima de um poste. Um adolescente que derrotou um gigante de quase 3 metros. E quantos outros que eu poderia citar aqui, que foram verdadeiras tartarugas em cima de um poste. Alguém ajudou, alguém fez algo, alguém pegou e colocou ela lá em cima. Então pare de falar que os gigantes são muito grandes, que os obstáculos são intransponíveis, porque não depende da tua força, não depende de você, é o favor de Deus, é a graça de Deus. As vitórias vão chegar quando Deus sorrir para você, quando Ele vê que você está confiando nele, estabelecido na palavra dele, vivendo como filho de Deus. Ele vai sorrir para você e vai entregar a vitória na tua mão, a terra na tua mão. Então depende de você, é você fazer a sua parte. Elimine essa incredulidade e comece a agradecer a Deus, e comece a louvá-lo, e comece a engrandecê-lo. No culto passado eu citei a questão de Paulo e Silas com as costas cortadas pelo chicote, os pés amarrados no tronco, mas eles estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas eles não estavam surrados, doloridos, agredidos, injustamente presos, sim. Mas eles sabiam que a graciosa mão de Deus estava sobre eles. E aquilo acabou virando contra aqueles que o acusaram, acabou virando contra os que o prenderam. E ele usou aquilo
para ganhar vidas naquela cidade. Então Deus sempre tem uma porta aberta para algo maior. Nós só precisamos entender aquilo que é tão negativo para nós. Deus pode estar usando aquilo para fazer algo muito grande na sua vida. Aquilo que é tão terrível, eu olho de forma tão terrível aquele problema, aquela situação. Deus está usando isso para virar uma chave na sua vida. Deus está usando essa situação para trazer um entendimento novo, para te levar para um andar de cima, para uma posição maior. Deus quer te levar para algo maior. Então depende de você. Depende de você. Você precisa entender isso, compreender isso, e ir nessa direção e começar a declarar: obrigado, Senhor, porque eu sei que existe algo maior, algo maior. Esses problemas que estão diante de mim, eles não podem me parar, não podem. O salmista, ele diz assim, Salmo 42, versículo 11: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então por que a minha alma está abatida? Eu confio em Deus. Deus está comigo. A graça de Deus está comigo. Por que está abatida? Espere em Deus. Espere em Deus. Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus. Então, confesse, declare a palavra, tome posse. Olhe para as suas finanças e diga: o favor de Deus está sobre as minhas finanças. Olhe para a tua saúde e diga: o favor de Deus está sobre a minha saúde. O favor de Deus está sobre a minha família. A graciosa mão de Deus está sobre mim. Quantas vezes forem, você precisa estar declarando. Tantos vêm os problemas, quanto mais vem, mais você está declarando: a graciosa mão de Deus está comigo, a graça de Deus está sobre mim, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Isso vai mudar completamente a sua vida, quando você assumir essa posição e começar a viver de fato como filho de Deus, assumindo o teu milagre e possuindo o teu milagre, declarando a palavra de Deus. Então, o que faz você vencer, o que faz você apossar da vitória que Deus tem para a sua vida, é você entender quem é você, o seu papel, o seu lugar, o que a palavra de Deus fala. Vivendo nessa autoridade, nessa posição de filho de Deus, muda tudo para você. A Bíblia conta a história de vários personagens que estavam diante de desafios tão grandes, e quando eles entenderam que era Deus, eles entenderam que Deus é que, com seu favor, que faria a obra, eles deixaram os nomes registrados nos anais da história, deixaram os seus nomes nas galerias dos heróis, porque eles acreditaram nisso. Quer ver o primeiro? Noé. O Noé, ele estava diante de um grande desafio. Ele deveria construir um navio, uma arca, para salvar a sua família de um grande dilúvio que haveria. Sabe por que o Noé viveu isso? Porque ele entendeu que o favor de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz que Deus olhou para todos os homens da terra e encontrou um homem em que ele via que havia graça sobre aquele homem. Ou seja, numa palavra bem conhecida, Noé caiu nas graças de Deus. Ele vivia desta maneira. A sua vida chamou a atenção de Deus, e através disso o Noé consegue levar a sua família a ser salva. Ele vive o sobrenatural. Outro caso bem interessante, o da Ruth. Já citamos tantas vezes a Ruth. A Ruth perdeu o marido, a Ruth perdeu sua família, sai da sua terra, vai para uma terra que não é a terra dela. E essa mulher consegue casar-se com um homem bem estabelecido daquela terra, consegue constituir uma família, se torna uma ancestral de Jesus, porque a graça de Deus estava sobre a Ruth, como a graça de Deus estava sobre o Noé. Quando a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa, tudo muda. Você quer ver outro fato aqui? O José. José foi vendido pelos irmãos, primeiro lançado numa cova, depois vendido, se torna escravo.
depois injustamente ele vai preso para uma prisão horrível. E aonde José estava? O José estava realizando a obra de Deus. Na casa do Potifar, como escravo, o José, ele mostrou que a graça de Deus estava sobre ele, tudo dava certo, tudo cooperava. A casa daquele homem era abençoada por causa de José. O José está na prisão e a graça de Deus está sobre José, a graciosa mão de Deus está com José, e o José, ele adquire a confiança do chefe daquela prisão, e ele sai dali para ser governador do Egito. Você está vendo que fantástico, fantástico, quantas pessoas, diante de um desafio como do Noé, diante de uma situação como da Ruth, como de José, elas estariam olhando para aquela situação e dizendo: não tem jeito, eu sou um azarado, meus próprios irmãos me venderam, olha a minha situação. Quantas pessoas estão olhando para situações assim, e em vez de olhar para a graciosa mão de Deus que está vindo e vai ajudá-la a vencer, ela está reclamando, murmurando, exaltando o poder do inimigo. O Davi, diante do gigante, em vez disso, ele ficou crendo, confiando que Deus estava com ele, que a graça de Deus estava com ele. E para terminar, no terceiro ponto dessa mensagem, saia da terra do nunca. Quantas pessoas estão na terra do nunca? Nunca vou me casar, nunca vou encontrar um marido, uma esposa que vai me considerar, que vai me tratar bem. Eu nunca vou conseguir um bom emprego, eu nunca vou ter uma casa, eu nunca vou conseguir prosperar, eu nunca vou conseguir ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu nunca vou conseguir liderar uma célula, eu nunca vou conseguir discipular alguém, eu nunca vou conseguir vencer esse vício, eu nunca vou vencer esse pecado. Quantas pessoas estão falando essas coisas? É mentira do diabo, é mentira. Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle. Claro que você pode, claro que você pode. O fato de ainda não ter acontecido não significa que não vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu na palavra dele, Ele vai completar na sua vida. Ele vai completar. O Davi só tinha 15 anos quando foi ungido para ser rei de Israel. Mas sabe com quantos anos ele se tornou rei? Com 30 anos. 30 anos ele se torna o rei de Israel. Saul tentando matá-lo, escondido em cavernas, mas ele perseverou firme. 15 anos depois de ser ungido, ele é empossado como rei de Israel. Deus não fica satisfeito ao ver você cumprir a metade do propósito dele, Ele quer ver você cumprindo tudo. Ele quer que você complete a sua carreira, que você cumpra o propósito para o qual você nasceu. Deus quer ver você cumprindo isso. Olha o que diz a palavra dele aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, vai completar. Pode sair da terra do nunca, pode sair do nunca. Você vai ter a sua vitória, a obra de Deus vai ser completa na sua vida. Talvez você diga: já passou tanto tempo, acho que não dá mais para mim, acho que não vai acontecer. Eu digo para você, vai acontecer. Lembra da Maria e Marta? Mandaram um recado para Jesus: Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, vem correndo, porque ainda dá tempo de curá-lo. Jesus ainda ficou 3 dias no lugar onde estava, até que caminha os longos dias que Jesus chega lá. O Lázaro não só já tinha morrido, como já estava sepultado há 4 dias. E elas então, quando encontram com Jesus, elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tinha uma obra maior. Jesus poderia ter curado Lázaro, mas Jesus preferiu ressuscitar o Lázaro. Pensa comigo, o que de fato marcou aquela região, as pessoas que viram e ouviram falar disso, e as pessoas que há 2000 anos ouvem falar disso, o que marcou mais? A cura, se Jesus tivesse só ido lá e curado Lázaro,
ou a ressurreição do Lázaro depois de 4 dias sepultado. Pensa comigo, talvez a cura nem tivesse sido registrado na Bíblia. O apóstolo João, ele diz que se fosse registrar todos os milagres de Jesus, não haveria livros que coubesse. Então talvez nem tinha sido narrado a cura de Lázaro, mas a ressurreição de Lázaro, 4 dias sepultado, marcou toda aquela cidade, marcou todo mundo que ouviu, e marca até hoje. Tem coisas que a gente quer que Jesus resolva agora, mas eu vou dizer uma coisa: se Ele vier no tempo certo, na hora certa, a solução no modo certo, pode ter certeza, vai trazer muito mais benefício, muito mais Deus vai fazer na hora certa, no momento certo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer no momento certo. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27, diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então é a mão dele, é a mão dele, é a mão poderosa dele. Ninguém pode fazê-lo voltar atrás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus começou uma boa obra na sua vida? Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus começou uma boa obra em você? Então eu respondo para você: Ele vai completar. Viva como filho de Deus, Ele vai completar. Eu quero terminar com uma ilustração. Um rapaz foi visitar a casa da família de uma moça com quem ele já estava em romance, e ele foi conhecer a família dessa moça, e ele se arrumou e se preparou. A caminho, ele com fome parou em uma lanchonete e foi comer alguma coisa e pediu lá uma Coca-Cola, e acabou essa Coca-Cola caindo um pouco no chão e espirrando no seu sapato. Ele pega ali um guardanapo da lanchonete e passa no seu sapato, tirou toda a mancha e foi para a casa daquela família, conhecer a família da mãe da mulher por quem ele estava apaixonado. Chegando lá, viu uma cachorrinha dessa muito queridinha da família, e quando ele chega, essa cachorrinha vem e cola nele e fica colado nele em todo o período. E aí ele ficou por um bom tempo, jantaram, e a cachorrinha não saía dos pés dele, E já na hora de ir embora, a mãe da moça vem e diz: olha, não sei o que é que tem em você, mas essa cachorrinha, ela estranha todo mundo que chega aqui. Todo mundo que chega, ela já começa a latir, e ela avança na pessoa, e enquanto a pessoa não vai embora, se a gente não separar ela num cômodo, ela não dá sossego, ela fica criando caso porque tem alguém aqui, e você, alguma coisa tem de bom em você, porque desde que você chegou, ela não sai do seu pé, ela não sai de perto de você. Aquela senhora não sabia que era o cheiro da Coca-Cola que estava no sapato daquele rapaz. Mas essa ilustração eu estou te contando para dizer que exatamente assim é a pessoa que entende que a graça de Deus está sobre a vida dela, que a mão poderosa de Deus está sobre a vida dela. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe como, mas os teus inimigos caem por terra diante de você, as batalhas são vencidas, você praticamente não fez nada, e a vitória veio, a solução veio, tudo deu certo, as coisas aconteceram. É a graça de Deus derramada sobre você. Pode ter certeza de uma coisa: se você viver nessa atmosfera, debaixo dessa atmosfera, dessa unção, desse mover, desta palavra poderosa de Deus, não tem como você não ser em todas as coisas mais que vencedor. Deus te chama para viver como filho dele. Viva como filho dele. Você não é um ímpio jogado ao mundo, você é um filho, e ele te chamou para viver como filho. Eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você quer se tornar um filho de Deus agora, ou de repente está desviado, quer reconciliar, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Pai, eu renuncio o mundo, os prazeres
e tudo que há, e quero viver o teu plano para com a minha vida. E eu quero confessar diante dos céus, de todo mundo espiritual que me ouve, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, para a glória de Deus. A Ele eu me rendo totalmente, completamente, para sempre. Amém, amém, amém. Você agora é de Jesus, você é de Jesus. E eu quero orar agora por você que está comigo também nesse culto. Pai, eu estou agora abençoando a vida de cada um dos que estão conosco nesse culto, e eu estou ordenando agora as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida delas, que elas entendam e compreendam como ser uma filha, como viver como filha, como triunfar diante dos gigantes que vêm diante delas, Pai. Ajude-as. Eu ordeno cura, libertação total e completa na vida de cada uma delas, e sejam guardados, protegidos e abençoados em tudo. E a graça de Deus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, agora e sempre. Deus abençoe. Até o nosso próximo culto, no próximo domingo, neste horário.